Boa noite. A paz do Senhor. Vamos meditar um assunto hoje. O primeiro texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28. Mateus 8, a partir do versículo 28, está escrito assim: E tendo chegado a outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e retirando-se, enquanto Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por cada uma das pessoas que ofertaram e dizimaram aqui. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por cada uma das pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor dá nos dias de hoje. Senhor, que seja feita conforme a sua perfeita vontade, Senhor. Fala conforme o Senhor quer, conforme a nossa necessidade, Senhor. Que seja feita e seja cumprida a sua perfeita vontade, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Essa história, dos endemoniados gadarenos, ela é narrada em Marcos capítulo 5 também. Até vamos lá em Marcos capítulo 5. Vamos ver a narração dessa mesma história. Marcos 5:1 está escrito assim: E chegaram a outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos,
para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Essa história, né, é uma história muito conhecida desses dois gadarenos, né? O evangelista Mateus relata que eram dois, o evangelista Marcos relata que eram um, quer dizer, um viu um e o outro viu dois, e cada um relata o que viu, né? Os 4 evangelhos são como 4 reportagens diferentes de uma mesma história, né? E acontece uma coisa interessante aqui. Jesus expulsa o demônio daqueles 2 homens. Aqueles demônios entram nos porcos. A palavra fala que eram 2000 porcos. Esses porcos pulam no mar, né? Caem no mar e morrem. E dão um prejuízo naquele lugar ali. E no texto está escrito que aquele povo junta todo o povo daquele lugar ali e pede a Jesus para ir embora. E Jesus vai embora. E o interessante é que no final do texto aqui que está escrito que eles pedem a Jesus para ir embora. Mas antes deles pedirem Jesus para ir embora, o povo daquele lugar junta e pede a Jesus para ir embora, os demônios também pedem a Jesus para continuar naquele lugar. E Jesus permite, já sabedor, né, de que aquele povo não queria nada com ele e que aquele povo iria mandá-lo embora. Diante dessa condição, que Jesus permite que aqueles demônios continuem naquele lugar. Então, o que aconteceu? Aquele povo, eles abrem mão da presença de Jesus em função de dinheiro. Por causa de dinheiro. Eles abrem mão de uma perfeita justiça, né? De uma presença, a presença mais nobre que uma pessoa pode querer, para a presença mais imunda que uma pessoa pode querer. Eles trocam Jesus por uma legião, por 6.000 demônios, né? Encurtando a história. É isso que eles fazem. Eles trocam Jesus por uma legião de demônios. E a razão qual que é? Dinheiro. O dinheiro, ele é uma coisa que ele tem um poder muito grande, né? Por causa de dinheiro, muitas pessoas fazem coisas terríveis, né? Quem ouviu falar naquela história lá daquele camarada chamado João de Deus, que de Deus não tinha nada? Todo mundo conhece aquela história, lá em Goiânia, né? Aquele cara, ele estuprou talvez não, com certeza, centenas de mulheres, de crianças, de adolescentes ali, né? As pessoas, acreditando naquela conversa fiada dele, iam lá para ser curadas, e
Toda vez que ele estava com uma mulher, né, uma menina, uma criança, ele aproveitava a oportunidade e ele estuprava. E muitas crianças ali, muitas meninas, segundo os relatos, houve muitos casos de pais e mães, por exemplo, que pegavam meninas, adolescentes, por exemplo, e levava lá para ele fazer o tratamento dele lá, e ele entrava para uma sala fechada com essas meninas ou mulheres, e estuprava essas meninas com o pai e a mãe ali do lado de fora, sem saber o que estava acontecendo. E esse negócio parece que durou mais de 40 anos isso. Mais de 40 anos durou esse negócio. Aí as pessoas se perguntam, mas por que durou tanto tempo esse negócio? Ninguém denunciou, não? Muitas pessoas denunciaram, mas o que acontecia? A cidade chamada Abadiânia, né, em Goiás, iam pessoas do mundo inteiro ali, naquele lugar, atrás daquele cara. Então a cidade ganhava muito dinheiro com aquilo. Os hotéis, todo mundo, toda a cidade se beneficiava com aquilo. E era muito dinheiro que as pessoas ganhavam com aquilo, porque todo dia tinha milhares de pessoas ali. Tem relatos de pessoas do mundo inteiro, pessoas, atores de cinema, políticos de vários países que foram ali atrás daquele camarada. Então a cidade toda ganhava com aquilo. Então, quando havia alguma denúncia, as autoridades simplesmente não investigavam aquilo, porque para não prejudicar a cidade. Porque se houvesse uma investigação e aquele camarada fosse preso, a economia da cidade ia abaixo. Então, por causa disso, toda denúncia que era feita, aquilo era as autoridades, os juízes, delegados, eles simplesmente não investigavam, e aquilo era como se não tivesse acontecido nada. Quer dizer, e por causa da omissão dessas pessoas, né, de todas essas autoridades, por causa da omissão, na verdade, da cidade toda que tinha conhecimento daquilo, aquilo durou todos esses anos, e centenas de pessoas, né, centenas de mulheres, de crianças, de adolescentes foram estupradas ali, foram abusadas por aquele monstro, né, por causa de dinheiro. Ou seja, entre a justiça real, entre a justiça verdadeira, entre as vítimas inocentes ali, entre as crianças inocentes ali, aquelas pessoas preferiram o dinheiro. Pelo dinheiro, aquelas pessoas se corromperam, todas aquelas pessoas, e participaram daquilo. Ou seja, não foi só aquele camarada que fez aquilo, não. Ele fez, mas ele fez com a anuência das autoridades ali, e ele fez aquilo com a anuência de grande parte da população que tinha conhecimento daquilo ali e nunca fez nada para impedir aquilo ali. Ou seja, não interessa as crianças que foram abusadas, não interessa as crianças que foram estupradas ali, ó. O que contava para essas pessoas era o dinheiro que a cidade ia deixar de arrecadar. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, nessa cidade de Gadara. As pessoas não pensaram que aquele camarada, que os dois homens foram libertos, elas não pensaram no que a presença de Jesus fez naquele lugar e poderia continuar fazendo. Não, elas simplesmente olharam o dinheiro, e por causa do dinheiro, por causa dos porcos, essas pessoas mandaram Jesus embora e continuaram com aqueles demônios ali. Agora você já imaginou? Eu fico imaginando o que aqueles demônios fizeram ali depois que Jesus foi embora, porque ali eles tinham, ali depois que Jesus foi embora, eles tinham a anuência ali para continuar e fazer o que eles quisessem naquele lugar. Eu tenho certeza que aquele pessoal arrependeu muito daquela decisão que eles tomaram. Ou seja,
o dinheiro ele tem a capacidade de corromper muita gente. E as pessoas não imaginam, né, o quão grave as coisas que elas estão fazendo para ganhar dinheiro. O que interessa é que elas ganhem dinheiro. Não importa quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão morrendo por causa daquilo ali. O que interessa é o dinheiro que ela está ganhando, o benefício que ela está levando naquilo ali. Então essas duas cidades, Abadiânia, em Goiás, e essa cidade aqui de Gadara, elas têm essas duas coisas em comum. A população daquelas duas cidades fez uma escolha, e por dinheiro elas abriram mão de Jesus e elas escolheram os porcos. Uma coisa interessante é o seguinte, que quando você escolhe a coisa errada, quando você escolhe a injustiça, quando você escolhe aquilo que é pecado, automaticamente você está abrindo mão de Jesus. Muitas vezes você não precisa nem mandar Jesus embora, não basta você fazer uma escolha que, baseado nessa escolha, simplesmente ele vai embora. Então, até agora eu falei de duas cidades, né? Gadara e Abadiânia. Uma fica lá no Oriente Médio, a outra fica em Goiás. E agora eu vou falar de uma outra cidade, que tem em Minas Gerais. Não sei se vocês conhecem. Uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes. Uma cidade que corre muito dinheiro. Uma cidade chamada Nova Serrana. E nessa cidade existe um negócio chamado pirataria. E tem muitas pessoas ganhando dinheiro com a pirataria aqui. E no momento que se escolhe a pirataria, é exatamente a mesma escolha que se faz pelos porcos. É a mesma escolha que se faz pelo João do capeta lá. Ou seja, no momento que faz essa escolha, Jesus vai embora, porque não tem jeito. A palavra fala que não há comunhão entre luz e trevas. E a questão do dinheiro, como eu falei aqui, da mesma forma que foi lá em Abadiânia, a mesma coisa que foi lá em Gadara, ela corrompe as pessoas de tal forma que eu já ouvi muitas pessoas aqui falando assim acabar com a pirataria na Nova Serrana, a cidade acaba. A cidade de Nova Serrana não nasceu por causa de pirataria, não. Ela não se tornou o que ela é por causa de pirataria, não. A pirataria veio depois. Então isso é uma mentira do diabo, isso. E as pessoas estão enganadas com isso. Na verdade, o que isso traz para a cidade é uma maldição. Na verdade, o que isso está trazendo para a cidade está atrasando o que Deus tem verdadeiramente para essa cidade. Porque ou Jesus ou os porcos. Tem que fazer uma escolha. Ou Jesus ou os porcos. Não tem jeito de ficar com os dois. Ou Jesus ou os porcos. É uma escolha aparentemente simples, gente, fazer. Mas ela não é tão simples assim, dada o grande número de pessoas que estão envolvidas nisso.
Tem pessoas que eu amo que estão envolvidas nisso. E você, quando você vai falar para essas pessoas sobre isso, eu não dou conta de largar isso. Eu não tenho condições financeiras de deixar isso, porque para me manter o meu padrão de vida, para me manter a despesa da minha família, se eu abandonar isso, eu não vou dar conta de fazer. Se alguém que está me ouvindo e que vai ouvir isso, né, pela internet depois, se você está esperando ter uma condição financeira para abandonar isso, eu vou te avisar, você não vai alcançar essa condição financeira. Se eu chegar para uma pessoa cristão que mexe com pirataria e falar com ela que Deus vai dar a ela condição, ela estando na pirataria, dela deixar a pirataria, eu estou mentindo. É a mesma coisa de eu falar para uma prostituta que se converte e fala assim, ó, continua aqui no bordel e Deus vai abrir uma porta para você e você vai sair daqui que Deus vai abrir. Não vai abrir essa porta. Essa prostituta, ela vai ter que sair do bordel, ela vai ter que confiar em Deus, daí Deus vai abrir uma porta para ela. A prostituta vai ter que sair do bordel, parar de fazer programa, abrir mão daquele dinheiro ali, ó. Daí Deus vai abrir uma porta para ela. Um dia eu ouvi uma pessoa falando assim, a despesa minha toda fica em torno de 24 mil reais por mês, para me manter sítio, para me manter isso, aquilo, como é que se eu deixar isso, como é que eu vou? Ou seja, se a pessoa não estiver disposta a fazer o sacrifício de abandonar aquilo, ela nunca vai sair daquilo. E uma outra coisa, gente, quando eu cheguei na igreja, quando eu convertia, eu era um pirateiro. Eu acho que um dos maiores que já teve aqui. Quem começou a pôr caminhão nesse trem aí foi eu, entendeu? Não existia caminhão daqui para São Paulo na época, entendeu? Quem montou esquema de pôr caminhão no negócio, de pôr escolta, foi eu que fiz a primeira vez esse negócio. E a pessoa que está envolvida nisso, gente, ela não está. Eu já vi crentes falando assim, você acha que por causa de um cachimbinho Deus vai se incomodar disso? A questão é que não é só um cachimbinho. Para que essa estrutura funcione, por exemplo, para isso sair daqui, chegar em São Paulo, chegar no Rio de Janeiro, muitas pessoas nas estradas aí são corrompidas. Tem que dar dinheiro para um monte de gente para esses caminhões ir passando aí, gente. Então vocês acham que simplesmente as pessoas vão vendo isso e vai deixando passar assim de graça? Não, tem que pagar, tem que dar dinheiro, e é muito para essas pessoas, para isso transitar normalmente lá dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro e dentro dos demais lugares para onde isso vai, também tem que dar dinheiro para muita gente. Outra coisa, tem muitas pessoas que morrem por causa disso, gente. Teve uma época em São Paulo que a máfia chinesa controlava isso. Aí só as pessoas ligadas à máfia chinesa é que poderiam mexer com o calçado falsificado. E alguém que tentasse fazer que não fosse da máfia, eles batiam nas pessoas, eles matavam as pessoas. Ou seja, a pessoa que entra nisso, ela não está simplesmente copiando uma marca, não. Ela está corrompendo autoridades, ela está matando pessoas. Ou seja, ela entra no esgoto, na verdade. Ela entra para dentro de um esgoto e começa a viver dentro de um esgoto. Ela se torna um corrupto. Quantas pessoas você vê aí, quantos crentes aí criticando políticos corruptos aí, mas na verdade o cara, quando ele entra nisso, se torna um corrupto.
Quantas pessoas você vê crentes aí falando assim, fulano tal matou fulano, mas ele se torna um assassino, porque lá na ponta, lá tem pessoas que morrem para que isso funcione. Então assim, a pessoa ela entra dentro de um esgoto no momento que ela começa a participar disso. Então, da mesma forma que foi em Gadara, da mesma forma que foi lá em Abadiânia, a cidade do João, do capeta lá, a mesma forma é em qualquer lugar, e vai ser aqui. No momento que você escolhe os porcos, você está mandando Jesus embora. No momento que você está escolhendo os porcos, Jesus está indo embora. Muitas vezes você ouve, por exemplo, pessoas crentes, pirateiro, aí ele fala assim, eu vou manter um missionário. É a mesma coisa de uma prostituta falar que vai manter um missionário. É a mesma coisa de um traficante falar que vai manter um missionário. É a mesma coisa. E eles falam um negócio até, fala assim, você olha assim, pô, legal. Só que diante de Deus, aquele dinheiro, ele não é aceito, diante de Deus. Porque a palavra fala que o dinheiro da rameira, ele não é aceito, ele é imundo. Então, ou Jesus ou os porcos. Ou Jesus ou os porcos. A pessoa ela tem que tomar uma decisão. Eu vou largar isso. É uma decisão. A prostituta, depois da conversão, ela não tem prazo. Ou ela se converteu, ou ela não se converteu. Se ela converteu, ela sai do bordel. Se a prostituta não se converteu, ela continua no bordel. Ela vai sair do bordel o dia que ela deixar de ser prostituta e o dia que ela aceitar Jesus de verdade. O dia que ela aceitar Jesus de verdade e tiver um novo nascimento, ela sai no mesmo instante. Essa condição para sair, estando lá, nunca vai vir. Eu sei que é uma palavra dura, gente. Eu tenho consciência disso. E como eu falei, que tem pessoas que eu amo que estão nisso. E essa cidade ela está indo numa direção que isso tende só a aumentar. Você vê que antes era só calçada, agora já estão falsificando sabão em pó aqui. Aí daqui uns dias começa a falsificar um outro negócio, é remédio, começa. Aí aqui vai. Se isso não for parado, esse lugar vai se tornar um lugar maldito. Vai se tornar uma Gadara, vai se tornar uma Abadiânia. Mas nós estamos aqui, nós somos nascidos de novos. E nós não queremos os porcos. Nós queremos Jesus. Nós abrimos mão dos porcos para termos Jesus. Eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. Eu escolhi Jesus. Como eu contei aqui outro dia, quando eu cheguei na igreja, eu passei pela seguinte situação. Eu tinha
uns 1000 pares de cabedal de tênis. E logo que eu decidi que eu não ia mexer com aquilo mais, eu fiquei na dúvida, né, se eu iria fazer aquilo ou vender aqueles cabedais e tal. E para eu não correr o risco de fazer aquilo, eu coloquei fogo naqueles tênis. E eu estava morando num lugar, eu estava devendo 2 meses de aluguel e minha luz estava cortada. E eu botei fogo nos tênis. Porque eu falei para mim mesmo, eu escolho Jesus. Eu estou cansado de porco na minha vida. Eu vivi muito tempo com porcos. Agora, eu quero Jesus. Quem escolhe Jesus aí, levanta a mão. Quem quer porco, fica à vontade.